Eu gostaria de começar lendo Mateus, capítulo 28. Mateus 28 é uma passagem bem conhecida. Quando as mulheres foram ao túmulo, elas foram para embalsamar o corpo de Jesus. Que furada, hein? Glória a Deus. Ai, que coisa boa que isso foi uma decepção, né? Não, eu acho que não foi uma decepção, eu acho que foi uma maravilha das maravilhas, né? Mateus 28, versículo 6. O anjo que fala com elas, né? Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Amém? Pai, sempre a tua mensagem nos ultrapassa, Senhor. Ela vai além da capacidade humana. Não só de falar, mas também de entender. É preciso que seja pelo teu Espírito Santo. É preciso que seja pelo teu Espírito Santo. E nós te louvamos por isso, porque nenhuma carne pode se gloriar diante de ti. Agora, querido Espírito Santo, que és bem-vindo neste lugar, no nosso meio, Senhor, nós te pedimos que o Senhor fale conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos, e que juntos nós possamos entender coisas que a mente humana não entende. Coisas que a mente humana até ridiculariza e acha loucura. Mas, Senhor, a tua sabedoria, que é loucura para o mundo, Senhor, é maravilhosa para nós. Por isso, compartilha conosco nesta tarde. Alimenta-nos, Senhor. Nós queremos ser alimentados por Ti. E nós te agradecemos, porque sabemos que quando nós concordamos, oramos juntos, Senhor, o Senhor nos ouve. Nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém? Você pode sentar. Eu quero, se o Senhor me der a graça, vai orando, irmão. Eu quero compartilhar uma palavra que me alimentou profundamente e que acredito que é algo que nós precisamos neste tempo. Quando eu falo nesse tempo, neste período da história em que nós estamos vivendo. Nós precisamos ter bem claro isso para nós. Hoje é um domingo de Páscoa. É um dia em que, em todo mundo, né, as pessoas lembram que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. E nesses 2000 anos, muita coisa aconteceu depois daquela ressurreição. Nós precisamos estar atentos para o que o Senhor espera depois da ressurreição dele. Por quê? Existe até uma tradição no meio evangélico, né? Você entrega a sua vida para Jesus, sim, Jesus é meu Senhor, meu Salvador e tal. E eu já falei muitas vezes aqui. E depois sai e vai viver a sua vida normalmente durante a semana, né? Sem ter em conta que o Senhor está ressuscitado, ele é ressuscitado e vive eternamente, ele nunca mais vai morrer, né? E ele é a fonte de tudo. Por meio dele, nós já vimos aqui, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus, por Jesus Cristo, ou o nome dele hebraico, Yeshua. Yeshua, o Messias. Yeshua HaMashiach. E esta verdade é a que deve orientar a igreja nesses dias, amados. Então, que o Senhor me dê graça e que eu possa compartilhar com vocês, porque nós temos de um lado um memorial e nós temos de outro lado vida. E essas duas coisas, o memorial, ele é indispensável, tanto que o apóstolo Paulo falou: eu decidi não saber nada entre vós, a não ser Cristo e este crucificado. Por quê? Porque tudo, o plano completo de Deus, ele está concentrado na pessoa de Jesus Cristo. A partir da morte do Cordeiro, antes da fundação do mundo, o propósito eterno de Deus de voltar a congregar todas as coisas de volta para Ele, como está escrito em Efésios 1:10,
que foram dispersas quando Adão entregou a chave de autoridade para Satanás, quando se submeteu a obedecer a orientação do diabo, isso foi perdido. Mas Deus já, de antemão, tinha preparado a resposta. Ele sabia, Deus não sabia, mas ele sabia, mas por que ele permitiu? Porque nós precisamos amadurecer. Diga, eu preciso amadurecer. Ninguém nasce grande. Adão nasceu grande. Nasceu não, ele foi criado. Grande, adulto, homem. E como adulto e como homem, não passou por todos os processos que você e eu precisamos passar para nós chegarmos àquela medida da estatura de varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo, e que está dito claramente para nós no livro de Efésios, no capítulo 4. Então, Deus sabia, por isso que de antemão, ele preparou o resgate. Ele preparou. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Então, amados, nós temos, quando o Senhor Jesus Cristo veio, foi na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo, na hora certa, para, no mundo físico, executar aquela obra de salvação que ele veio executar. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Então, nós temos memorial e nós temos vida. E o percurso entre o memorial e a vida é o que nós precisamos entender, se nós efetivamente quisermos amadurecer, conforme está escrito na palavra de Deus. Porque no livro de Romanos, se não me engano, capítulo 8, não tenho certeza, está dito que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Só que a palavra filhos aí é ruios, que significa filhos maduros. Então, o que o Pai quer? Que nós vamos amadurecendo até chegar à medida de Cristo, de varão perfeito. Porque Cristo em tudo foi guiado pelo Pai. Ele diz, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E isto é o propósito de Deus para nós. Sabe, nós estamos vivendo tempos difíceis, com muitas dificuldades, e Babilônia está aí para complicar mais ainda, cada vez mais a nossa vida. Mas nós precisamos entender para onde estamos indo. Nós precisamos entender qual é o propósito de Deus para nós. Hoje nós vamos celebrar uma ceia memorial. Vamos ver lá, Lucas 22, versículos, vamos ler 19 e 20. É o memorial. Memorial é algo que está no passado. Memória, passado. Lucas 22, versículo 19. Diz assim: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o, e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Eu vou procurar um texto aqui que eu não passei para elas, mas que é fácil de localizar e você pode escutar, né? Porque eu vou passar, realmente só vou passar por ele. Hebreus 10, versículo 19 diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. O que esse texto está dizendo para nós? Esse texto está dizendo para nós que o Senhor Jesus rasgou a sua carne. Ele deu o seu corpo. Ó, isto é o meu corpo que é dado por vós. Não é esse pãozinho que está aqui, vocês sabem disso, a gente sempre tem falado sobre isso. Ele deu o corpo dele para quê? Para que o corpo dele fosse rasgado, a carne fosse rasgada. Eu quero lembrar aos amados que quando ele morreu, Mateus 28, se não me engano, diz que quando ele morreu, na hora em que ele entregou o Espírito, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Houve um tremor. Muitos mortos, eles ressuscitaram. O que aconteceu ali? A carne de Jesus, entre aspas, escondia nosso Pai. Entendeu?
Assim como o véu no templo escondia a arca do Santíssimo. Quando o véu do templo foi rasgado, lá nesse segundo templo, a arca não estava mais lá, mas era o lugar da arca. Era o lugar onde Deus habitava. Quando o Senhor Jesus Cristo rasgou o seu corpo, morreu na cruz, o Espírito de Deus pode sair do confinamento do Santíssimo e entrar em você, entrar em mim, entrar em nós, encher a sua igreja com a presença dEle. É isso que significa dei meu corpo. Deu, rasgou a sua carne. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Havia um véu que foi rasgado. Por isso, eu amo essa última canção que nós cantamos aqui. Eles, de vez em quando, eles louvam o Senhor com essa canção, porque eu amo essa canção. Eu entro no Santo dos Santos, você pode entrar, nós podemos entrar, porque o véu foi rasgado. Jesus rasgou o véu que escondia de nós a face do Pai, porque Ele disse, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, quando nós queremos, com sinceridade de coração, conhecer o nosso Deus, conhecer o nosso Pai, nós temos que prestar atenção em Jesus. Quando você presta atenção em Jesus, quando você foca na pessoa de Jesus, você vê o Pai, porque Ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. E quem vê o Pai não tem mais medo de nada. 4 amém. Por quê? Por causa do amor, da bondade, da misericórdia, da compaixão, da sabedoria, da justiça, do poder. Tudo isso está revelado na pessoa de Jesus, que rasgou o véu para revelar, para nós podermos entrar na presença do Pai, para adorarmos, para nos prostrarmos diante dele, para nos submetermos, para dizer, Senhor, não eu, mas tu. Não eu, tu. Amém? Então, nós temos aqui o Senhor dizendo, o meu corpo, rasguei meu corpo, entreguei meu corpo para abrir o caminho. Por isso que aqui você encontra também o versículo 22, cheguemos-nos, pois, com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Certeza de fé. Você quer ter um banquete? Entra no seu quarto, fecha a porta e diga assim, Pai nosso, eu estou entrando com coragem, Senhor, eu entro diante daquele que pode com um olhar me matar, mas eu venho em nome de Jesus. Eu quero me alimentar de Ti, eu quero Te conhecer. Experimenta esse banquete. Experimenta. Bom, muito bem. Então o Senhor, semelhantemente, versículo 20, eu estou aqui em Lucas 22, semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Aí o que é que ele fez? Aqui, este caminho, ele foi consagrado pelo sangue. Tá? Esse caminho para a comunhão com o Pai foi consagrado pelo sangue de Jesus. Por que é isso? Porque ele pegou o sangue dele e ele foi depositar no propiciatório e dizer, está aqui. Então, com tão grande salvação, se nós nos aplicarmos em adorar aquele que fez tão grande salvação, todas as outras coisas, todos os outros valores vão para o seu lugar. Todos. Eles começam a tomar a posição que é devida. Isso é memorial, queridos. E é por isso que nós, uma vez por mês, a gente faz, né, celebra a ceia. Hoje temos 2 domingos com celebração de ceia, porque domingo passado era o domingo normal de celebração de ceia. E hoje é porque é Páscoa. O Senhor disse fazer isso. Quando vocês fizerem isso, lembrem que eu morri. Lembrem que eu morri. Então, o nosso fundamento é Cristo, e Cristo crucificado. Por quê? Porque Ele morreu para que nós fôssemos perdoados e para que este caminho de comunhão, de intimidade com o Pai, pudesse ser aberto para nós. Mas não para aí. Nós vamos ver em Lucas 24. Lucas 24, no versículo 1. E no primeiro dia da semana,
primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida no sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o que vive entre os mortos? Nós temos aqui, aparentemente, uma contradição. Nós lemos em Mateus que foi um anjo que falou com elas, né, e que disse que o Senhor ia encontrar com elas na Galileia. Aqui nós temos 2 anjos. Versículo 4. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Pensa comigo, uma comparação. O lugar onde o corpo de Cristo estava guardado, sepulcro, equivalente ao lugar, só para, não é que seja a mesma coisa, mas só para a gente pensar um pouquinho, equivalente ao lugar onde a arca estava escondida no templo. Sobre a arca tinha um propiciatório, sobre o propiciatório 2 anjos, que representam os querubins guardadores da glória, né? Porque ninguém entra na presença de Deus, nosso Pai, se não for por meio do sangue de Cristo. O caminho é fechado pela espada de fogo, que fechava o jardim do Éden também, né? Impedindo a entrada. Glória a Deus. Sobre o propiciatório, então, Deus mandou colocar aquela representação dos 2 anjos, dizendo assim: aqui ninguém entra, a não ser pelo sangue do sacrifício. As mulheres vão ao sepulcro, o sepulcro está vazio, aberto, e com 2 anjos dizendo: ele não está mais aqui. Por quê? Porque ele tirou o pé do túmulo e saiu para uma conquista que começou há 2000 anos atrás e continua até hoje. Então, se você olha para mim, você olha para os irmãos aqui, eu falei domingo passado no outro, você vê que Jesus venceu. Jesus venceu porque você está aqui. Pode ter alguém aqui que foi obrigado a vir, mas a maioria veio porque quis. Porque num domingo como este, né, o fogãozinho a lenha, né, a lareirinha acesa, né, o chimarrão que o gaúcho gosta de tomar, o convívio com a família. Por que você saiu de casa? Por quê? O que você veio fazer aqui? É uma pergunta real essa que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque Jesus não está mais no túmulo, porque Jesus é vida, porque Jesus venceu. Aquela pessoa que está aí do teu lado está provando que ele venceu, porque ele convenceu esta pessoa de que ele é Salvador, de que ele é Senhor e de que ele está vivo e que ele é digno que você venha a um lugar, pode ser esse, pode ser qualquer outro, onde as pessoas queiram encontrar com ele, queiram louvá-lo, queiram dar graças, queiram celebrar a pessoa deles. E será que nós não podemos celebrá-lo agora? Glória a Deus, aleluia. Glória a ti, Senhor. Então nós temos de um lado o memorial, que nós não podemos de forma nenhuma, deixar esse memorial de lado, porque esse memorial é a pedra fundamental. Cristo, a obra dele é a pedra fundamental, em cima da qual, e mais, né, Jesus é a pedra o fundamento de Cristo, a pedra fundamental, e dos apóstolos. Em cima disto é que a nossa vida precisa ser edificada. Por quê? Porque o Rei da Glória saiu do túmulo, ele não está mais confinado dentro do Santíssimo Lugar, ele não está mais no túmulo, ele saiu, e mais os 2 anjos, que são os guardadores da glória dele, disseram para as mulheres: ele vos espera na Galileia. Eu quero lembrar vocês que Galileia se chama Galileia dos Gentios. Galileia dos Gentios. Glória a Deus. O Messias de Israel primeiro foi aceito pelos gentios. Os 12 apóstolos que creram nele
foram os responsáveis por fazer com que a boa nova, a maravilhosa nova do Evangelho chegasse para você hoje. Nós temos esse livro, por quê? Porque eles foram transmitindo e alguns escreveram todos os relatos e também as cartas para as primeiras igrejas, para que hoje nós fôssemos instruídos. Então, queridos, nós temos o memorial e nós temos a vida. O grande problema é que há pessoas que param no memorial. É um grande problema esse. Porque então se tornam legalistas, ritualistas. Eles só fazem um ritual. Eles vão aos lugares, eles comem o pão, eles tomam o suco. E eu tenho aqui uma caneca na minha mão que diz, desperta. Né, Rafaela? Desperta. 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 Nós não podemos viver no memorial. Se você tem uma fotografia de uma pessoa que você ama e a pessoa está viva, você fica com a fotografia ou com a pessoa? Só para pensar um pouquinho. O memorial, a morte do Senhor Jesus, precisa ser lembrada até que Ele venha, porque foi aquilo que nos possibilitou acesso ao trono do nosso Pai. É por causa dessa obra. Eu sei que eu estou chovendo no molhado aqui, eu sei que você sabe tudo isso, mas vamos indo um pouco mais. No primeiro dia da semana, elas foram ao sepulcro. E com a ressurreição de Cristo começa a nova etapa do plano divino. Pois, como nós vimos já, o Cristo ressurreto abre o caminho para nós. Agora eu quero chamar a atenção para nós de algo. O primeiro dia da semana. A festa da Páscoa, ela começa quando o cordeiro é separado, ele é escolhido, ele é examinado, né? Na última semana, Jesus foi examinado por escribas, por fariseus, todo mundo examinou ele, e ele meteu o chicote em todo mundo, né? Daí ele foi preso, daí ele foi morto, e quando ele foi morto, no dia seguinte começou a festa dos pães ázimos, festa dos pães sem fermento. Ah, o que isso diz para nós? Ele ficou, então, esses dias, 3 dias e 3 noites, 3 dias e 3 noites, 3 dias e 3 noites, não foi de sexta-feira de tarde até sábado de madrugada, domingo de madrugada, foram 3 dias e 3 noites no túmulo, e aí ele saiu ressurreto para não morrer nunca mais. E quando ele saiu, estava entrando no primeiro dia de uma nova semana. A semana tem 7 dias. Me acompanhe aqui, senão você vai perder. A semana tem 7 dias. Amém? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo é o primeiro dia de uma nova semana. Então, se nós vamos contar a última semana do Senhor, o dia da ressurreição seria um 8º dia. Sim ou não? Passou 7 dias da festa da semana da Páscoa, do Pêssar, e o dia seguinte é um 8º dia. Queridos, o 8º dia é muito importante. Quem lembra aí, quem já leu, eu não sei se eu tenho os textos, mas eu até gostaria de nem ir até eles. Quem lembra aí que os meninos hebreus precisavam ser circuncidados ao 8º dia? Quem lembra? Então, deixa eu ver. Nós vamos ler. Vamos lá. Deus mandou. Deixa eu achar aqui que eu já vou dar para vocês. Deixa eu ver onde é que está aqui. Deuteronômio 10, mas tem Levítico também. Eu acho que eu tenho aqui de Levítico. Levíticos 12, 3. Levíticos 12, 3. Vamos ler? E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Pode ser o versículo seguinte? Possível? Não, é só até aí.
Então, Deus mandou para que os homens, no Antigo Testamento, fossem considerados povo de Deus. Eles, quando bebês, precisavam ser circuncidados ao 8º dia. Se não fossem circuncidados, não eram povo de Deus. Quem me entendeu? 8º dia. 8º dia. Agora liga, o Senhor Jesus Cristo, no 8º dia, vamos dizer assim, no 8º dia, que é o primeiro dia da semana, ele começa uma nova criação. Uma criação que precisa, conforme diz em Romanos, circuncidar o seu coração. Romanos 2, acho que é, deixa eu ver aqui. Eu tenho anotado, eu anotei tudo isso porque eu estava falando com o pastor Ari, eu disse que o Senhor me dê graça. Que o Senhor me dê graça para compartilhar isso. Romanos 2, 29 fala da circuncisão do coração. Deuteronômio 10, versículo 16 fala: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. No 8º dia. Tem muitos outros mistérios a respeito do 8º dia. Eu quero só ficar nesse. Se formos ver a semana da Páscoa, a inauguração da nova semana é um 8º dia, onde a palavra de Deus diz que nós precisamos circuncidar o nosso coração se quisermos ser o seu povo. Essa é a palavra. E nós temos falado aqui, nós temos meditado sobre procurar o fermento, né? Quem tem acompanhado aí? Procurar. O fermento está, né, em toda parte. Nós precisamos descobrir onde que ele está. Só que o Cristo ressurreto, que inaugurou uma nova criação de homens e de mulheres cheios do Espírito Santo, que buscam ser cheios do Espírito Santo, essa nova criação, o Senhor está nos esperando no mundo. Ele nos espera na Galileia dos gentios. Não é aqui dentro dessa sala. Os anjos disseram assim: ele foi adiante de vós para a Galileia, a Galileia dos gentios, a Galileia, aquele povo desprezado, aquele povo que diziam que não era povo de Deus, mas que é um povo que está entendendo que nós, na nova criação que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado veio iniciar, nós temos lugar. Nós temos lugar. E Ele nos atrai para Ele, para que nós possamos entrar e comungar com o Senhor, comungar na presença dEle. Né? Então, o memorial é: Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós. A vida, hoje, é: limpai-vos do fermento velho, para que sejamos essa nova massa sem fermento. Entendeu a diferença? Vamos ler, ela está em 1 Coríntios capítulo 5. No mesmo versículo, versículo 7, você encontra os dois aspectos, o memorial, e você encontra também a vida, hoje. 1 Coríntios 5, versículo 7. Procura o finalzinho do versículo. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Começa ali. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. No 8º dia, ele ressuscitou para que nós possamos nos prostrar diante dele e receber a habilidade do Senhor para circuncidar nosso coração de todo o desejo da carne, de todo o desejo da concupiscência dos olhos, de toda a soberba da vida e de todas aquelas coisas que não fazem parte da natureza dele. Entendeu? A vida é ele é a vida. Aquilo que está nele é a vida. Fora dele não há vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Onde que está o nosso parâmetro? Onde que nós vamos buscar a nossa inspiração? Onde que nós vamos buscar o motivo da nossa oração? Nele, ele é a vida. Ele é a vida. Não é o que eu penso que é a vida. Não é o que eu quero que é a vida. A vida é ele. Ele é a vida. Nele está a vida. Ele é o autor da vida. Então, o memorial é que ele já foi sacrificado. A vida hoje é: limpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais essa nova massa. Essa nova massa que foi inaugurada no 8º dia, ou no primeiro dia da semana, quando ele já não estava mais no túmulo. Você entende que são duas coisas diferentes? Quem entende? É uma progressão. Ele veio, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele nos convida: venham comigo. É lá na Galileia dos gentios que eu vou te ensinar a ser santo.
É lá na Galileia dos gentios que eu vou te ensinar a ser adorador. É lá na Galileia dos gentios que eu vou te ensinar tudo o que meu espírito pode te ensinar, se você quiser receber. Amém? Então, por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5, versículo 8. Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, não com o velho homem, não com a velha mulher, não com aquilo que a gente era. Ah, mas eu sofri tanto, sabe? Eu tenho dor. Eu não estou desfazendo as dores. Eu estou falando com adultos. Você e eu somos adultos. Nós podemos fazer escolhas. Escolha a nova vida. Escolha. Sim, fui injustiçada. Sim, fui caluniado. Sim, me armaram para mim. Sim, ninguém nega isso. Ninguém nega. Mas agora nós vamos olhar para o Cristo ressurreto. E é Ele que tem todo o poder para nos conduzir, de fé em fé, de força em força, de glória em glória, para que a gente atinja a medida, né, da estatura de varão perfeito. O versículo 8 diz, por isso façamos a festa. Façamos. Vamos lembrar que Ele morreu. Mas também não podemos, de modo nenhum, parar nisso. Porque isso é morte. Nós temos que lembrar a morte do Senhor, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha e caminhar, encontrar com Ele na Galileia. Então, celebrar a festa com os ázimos da sinceridade e da verdade. Tá? E aí, nesse dia, quando ele ressuscita, ou no dia seguinte, eu nem lembro exatamente que dia, não lembro exatamente que dia que é que o Senhor, que aí então se começa a contar 49 dias, até 50 dias, quando, para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, houve o Pentecostes. Para aqueles que são, né, do povo de Israel e que não receberam Jesus como seu Salvador, eles celebram a festa da entrega da Torá no Monte Sinai. A festa deles se chama Shavuot. A nossa festa se chama Pentecoste. Então, presta atenção. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor ressuscitou, mandou dizer para os discípulos, espero vocês lá na Galileia. E depois, Atos 1, diz que ele foi visto pelos discípulos, até por mais de 500 pessoas, por 40 dias. Ele ficou ressuscitado na terra 40 dias. 50 dias era o Pentecoste. Ele ficou 40 dias ensinando, mostrando os mistérios da palavra, né, educando os discípulos no caminho da verdade, na instrução do Espírito Santo, abençoando, ensinando, andando com eles, reunindo com eles, entrando e saindo, atravessando parede, deixando todos assombrados. Ficou 40 dias e muitos o viram. E depois desses 40 dias, ele disse, fiquem em Jerusalém, porque logo, logo vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Você sabia que tem crente de muitos anos de crente que tem vergonha de dizer que é de Jesus? Sabia disso? Eu sinto, me dá pena, porque eu sei como é que é. Eu também fui assim. Não pensa não que eu estou condenando ninguém. Uma vez, vou contar. Quem quer que eu conte uma das minhas histórias? Eu tinha um Fusca. Dava aula na universidade e o meu Fusca era daqueles que só subia o morro lá, né, bufando. E aí um dia, um pastor me deu para mim um adesivo, daqueles que naquela época brilhava, sabe, furta-cor, escrito Jesus. Ele disse, para tu colocar no teu... Meu carro já chamava atenção, sem motivo nenhum. Eu fiquei só imaginando, com aquele adesivo atrás, como ia chamar a atenção. Você sabe o que eu fiz? Eu peguei, agradeci, coloquei o adesivo no carro. Eu disse, Jesus, o Senhor sabe como eu estou me sentindo a respeito. Eu não posso mentir para ti, o Senhor sabe. E fui para a universidade, e cheguei e estacionei o Fusca de ré, para ninguém ver a traseira do Fusca. E saí por última. Aí, quando eu ia indo para casa, eu disse, Senhor Jesus, isso não pode continuar assim. Eu não quero ter vergonha de ti. O Senhor é tão bom para mim.
O Senhor é tão bom, o Senhor está me permitindo te conhecer, me ajuda, Senhor, me ajuda. E fui para casa. No dia seguinte, ainda naquele tempo, daquele tratamento que eu fazia lá, que eu já falei muitas vezes, eu fui para a rodoviária. Cheguei na rodoviária, encontrei um vizinho nosso, e nós estávamos conversando. Ele era da área, nas empresas assim, que fazem prevenção de incêndio, sabe, mas dando palestra, ensinando como prevenir contra incêndios e tal. Estava conversando com ele, a gente se conhecia o Ari também, e tal. Aí, quando chegamos lá, chegou um irmão. Você sabe aquele irmão? Você sabe aquele irmão? Não sei se você conhece. Aquele irmão que chega chegando. Aquele irmão que chegou e disse: "Oh, minha irmã, glória a Deus, como é que você está? Como é que está a igreja?" Eu já falava um pouco da Bíblia naquele tempo. "Glória a Deus e aleluia." "Para onde que você vai?" "Eu vou para Porto Alegre." Ele não ia viajar. Ele não ia viajar, gente. Aí, eu disse: assim, eu assim, né? Você lembra do adesivo no carro? Assim. Aí, o vizinho entrou no ônibus e eu ia entrando. Ele entrou no ônibus assim para todo mundo ouvir. Ele disse: "Ó, irmã, até Porto Alegre dá para ver com ele Gênesis e Apocalipse, tá? Tchau, boa viagem." Eu entrei rindo. E aí eu contei para esse nosso vizinho, faz muito tempo que eu não vejo ele, eu contei toda a história. Eu disse que eu tinha pedido para Jesus, que eu não queria mais sentir vergonha de falar de Jesus onde quer que fosse, mas foi curada assim, numa pegada só o Senhor me curou. Né? Então, por que eu falo isso? Porque o Senhor nos ensina em todas as situações, porque Ele vive, Ele está vivo, Ele nos escuta. Nós estamos caminhando em direção a nos encontrarmos com Ele definitivamente, porque as coisas vão ir de mal a pior, eu já falei, não vou continuar repetindo esse assunto. Mas ele ficou 40 dias vivo com os discípulos, né? E depois ele disse: "Fique em Jerusalém." Por quê? Porque para ser testemunha de Jesus você tem que ter poder. A primeira coisa, precisa quebrar a vergonha de dizer que eu sou de Jesus. É a primeira coisa. E não é fácil, não venha me dizer que é fácil. Porque aí fica aquela situação, né? Ai, mas tá. Então tem muita gente que é agente secreto de Jesus. Mas o Cristo ressurreto, ele vem com o poder dele para nos capacitar. Aí você diz assim: mas eu não tenho muita coisa para contar. O fato de estarmos vivos nesse tempo já é uma coisa para se contar. Amém? Eu falei aqui, esse bichinho aí, ele causa estragos no organismo. Por quê? Porque Babilônia quer vender o seu produto, que é resultado de feitiçaria, farmaqueia, já falei. Então, esses 40 dias, né, até os 50, mas esses 40 dias, depois da Páscoa, eles simbolizam esse tempo de andar meio, sabe, sem muito, por caminhadas de deserto, realmente, caminhadas de deserto. Mas o Senhor mostrou para nós, estando com os discípulos na terra, que Ele está conosco, mesmo nos tempos de deserto. E Ele disse: "Fica firme, porque você vai receber poder para ser minha testemunha." E sabe o que vai testemunhar na nossa vida de Jesus? As nossas feridas. Não são as bênçãos. As bênçãos são um acréscimo. São as nossas feridas. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer: "Como é que você resistiu?" E você vai dizer: "Foi Jesus." As pessoas vão olhar para você e vão dizer: "Como é que você tem força para continuar aguentando essa situação?" Você vai dizer: "O meu Deus me fortalece." É isso. Poder para ser testemunha. Você já pensou por que os apóstolos testemunharam de Jesus com morte e morte violenta? Nós não podemos confundir testemunhar de Jesus com as bênçãos são. Eu não sou contra a bênção. Bênção é uma coisa maravilhosa de desfrutar. Mas não é isso que testemunha para um mundo desesperado, perdido, sem Deus. Não. O que testemunha para um mundo desesperado, perdido, sem Deus, é olhar para você que não teria nenhum motivo
para se alegrar, mas você se alegra porque tem um caminho aberto, e quando você entra, você esquece tudo mais, e você vê Jesus, você vê, não digo que vê de visão, mas você vê o ser de Jesus que você já conhece, o tanto que o Espírito de revelação e de sabedoria te mostrou de Jesus, e você diz: isso que eu vejo, eu adoro, eu quero mais, isso que eu vejo, eu adoro. Então, tem o memorial e tem a vida. Tem o memorial, que é a base, e tem a vida. E a vida é para ser vivida com o Senhor, com Ele nos fortalecendo. Então, esses dias, não sei se vamos falar sobre isso, mas são os dias chamados dias da contagem do Homer, que simbolizam uma jornada por um deserto. Sabe? Aquelas andanças, buscas, perguntas, perplexidades. São as 7 semanas entre a Páscoa e, para nós, o Pentecoste. Mas eu quero lembrar você, por 40 dias o Senhor esteve junto instruindo. Quer dizer, você não passa o deserto sozinho. O Senhor está presente. E logo em seguida, o Espírito Santo vem e enche. Amém? Então, queridos, se Ele nos espera na Galileia dos gentios, eu vou ler para você, porque eu não saberia traduzir. O Espírito Santo foi me dando um entendimento, e eu fui escrevendo, e agora eu vou ler. Deixa eu achar aqui que eu já vou ler para vocês. Na minha devocional aqui, eu quero ler para você. Todos entenderam agora o que é um memorial e o que é a vida? Amém. Então, a Páscoa lembra a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11. É o memorial. Hoje nós temos um memorial e nós temos a vida diária que se chama hoje. Você não tem o dia de amanhã, você não sabe se vai estar aqui amanhã. Nós só temos hoje. E hoje não vai nem 1 hora para frente. Tá? Hoje é agora. Agora, nesse momento, né? Hoje. É a vida diária. Então, Cristo dizendo que Ele nos espera na Galileia tem a ver com a nova vida em Cristo. É a ressurreição de 2000 anos atrás. 2000 anos já que o Senhor ressuscitou. E a partir daquele dia, Ele começou uma nova criação, da qual você e eu fazemos parte. E o que Ele espera de nós? Corações maleáveis, corações ensináveis, corações que se submetem para poder receber aquilo que Ele tem para nos dar. O livro de Oséias, eu não vou abrir, mas o livro de Oséias, se você for olhar lá depois no capítulo 6, fala que por 2 dias nós estamos mortos, mas no 3º dia Ele nos ressuscitará. Ora, nós temos 2000 anos. Estou fazendo aqui umas elucubrações aqui. Faz 2 dias. Faz 2000 anos. No 3º dia, Ele nos ressuscitará. E diz: busquemos e prossigamos em buscar o Senhor, porque tão certo como a alva, a sua vinda é certa. Então, se nós temos essa perspectiva diante de nós, o memorial, o sacrifício bendito, do bendito Cordeiro de Deus, aconteceu há 2000 anos atrás, e a ressurreição estabelece um dia, que é hoje. O 8º dia é hoje. O 8º dia é hoje. Começou há 2000 anos atrás e continua, enquanto a bondade dele, a misericórdia dele, mantiverem a graça do Senhor operando na terra. Vai um dia essa porta se fechar, um dia a graça acaba. E aí vem outro momento do plano do Senhor. Hoje ser cheio do Espírito. Hoje conhecer a palavra. Hoje obedecer o Senhor. Hoje louvar o Senhor. O dia é sempre hoje. Quem está me entendendo? Eu espero vocês na Galileia dos gentios. Hoje. Porque, como eu disse, ninguém sabe se tem um amanhã. Hoje. O Senhor Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Hoje amemos o Senhor. Hoje obedeçamos ao Senhor. Hoje tomemos uma decisão de não mais o que nós pensamos, o que nós achamos, o que a nossa mente tacanha consegue entender, mas nos submeter ao Senhor para que a mente dele nos seja compartilhada. Hoje sejamos santos.
Ele diz, eu te espero lá na Galileia dos gentios, lá eu vou te ensinar a ser santo, lá eu vou te ensinar a louvar, lá eu vou te ensinar a adorar, lá eu vou te ensinar tudo aquilo que você precisa aprender. Lá eu vou te revelar os segredos da palavra. Hoje, o Cristo ressurreto. Hoje, fujamos da idolatria. Hoje, lutemos contra a cobiça da carne. Hoje, lutemos contra a cobiça dos olhos. Hoje, não permitamos a soberba em nós. Hoje, não demos lugar ao diabo. Hoje, comunhão. Quando começar? Hoje. Agora, aqui. Hoje. Amanhã, terça, na Galileia dos gentios, no mundo. Amém? Hoje. Hoje. Por quê? Porque o véu foi rasgado, o caminho foi aberto. O Rei ressuscitou e Ele está com você e comigo para nos conduzir, por meio do seu Espírito Santo, naquilo que Ele vê que cada um de nós precisa para esse crescimento, até aquele glorioso dia em que Ele vem nos buscar. Amém, queridos? Era isso que eu queria compartilhar com você. Não confunda memorial com vida. Tem gente que celebra um memorial, mas não vive a vida. Não vive a vida. E por falar nisso, tem muita gente que celebra um memorial. Vou falar. E dá o vinho de Páscoa. Você sabe a história do ovo na Páscoa? Vou contar para vocês. O povo de Israel foi ordenado por Deus que contasse toda a história de Êxodo. Você imagina, pega todo o livro de Êxodo e conta ele antes da janta. Tem criança que faz pergunta, né? Então, eles começam a ceia de Páscoa com as crianças, todos juntos. Nós fizemos uma vez aqui, quem estava se lembra, que as crianças fizeram perguntas e tal, mas a gente não contou todo o livro de Êxodo. Mas eles falam todo o livro de Êxodo. E tem gente que, isso antes da janta, tem gente que fica com fome. Então, os rabinos disseram assim, olha, para as pessoas não ficarem famintas e avançarem na mesa antes de terminar a narrativa de Êxodo, cozinhe alguns ovos e deixa na mesa. Quem tiver muita fome, come um ovo e espera para depois jantarmos todos juntos. Essa foi a origem do ovo na celebração da Páscoa. Foi para matar a fome daqueles que não aguentavam esperar até a hora de jantar todos juntos. Só que a mentalidade ocidental, que é avessa a obedecer ao Espírito Santo de Deus, que é avessa a aprender com Cristo ressurreto, com o Espírito de Deus, que está conosco nessa travessia, mudou um pouquinho. Não, vamos tirar o foco do memorial? Sabe o que nós vamos fazer? A Páscoa tem que ser doce. Então, nós vamos dar ovos doces. Ovos doces. A Páscoa não foi doce. A Páscoa não foi doce. A Páscoa foi amarga. Tanto que o Senhor disse que, para celebrar a Páscoa, eles tinham que comer pães com ervas amargas. Pães com ervas amargas. Então, queridos, o Cristo ressurreto, ele disse, vem. Ele diz, vem. Eu te espero na Galileia. Ali vou te ensinar tudo o que você precisa por meio do Espírito Santo. Quando começar? Hoje. Fique de pé. Se essa palavra falou com você, eu quero convidar você a orar agora. A orar. Nós temos um memorial que se contrapõe à vida, ou que se complementa, mas o Senhor disse para lembrar a morte dele até que ele venha, mas não é para parar na morte dele. Vamos sair do memorial para a vida. Amém? Amém? Feche seus olhos. Se você puder, se não tiver dores nos braços, erga suas mãos. E você pode começar essa oração assim. É uma sugestão que eu dou. Pai nosso, eu entro pelo novo e vivo caminho que o nosso Salvador nos consagrou. Pelo véu, isto é, a sua carne. Eu venho com inteira certeza de fé. Eu sei que o Senhor me recebe, não por meus méritos, mas pelos méritos do meu Salvador que se entregou por mim. O seu sangue está na tua presença, clamando a meu favor. Esse sangue foi derramado para que eu possa, Senhor, ser justificada dos meus pecados. Começa a orar.
Começa a orar enquanto eles vão ministrar um louvor. Pode ser só um instrumental para começar. Eu gostaria que você tivesse um momento com o Senhor. Nós vamos participar do memorial depois. Nós precisamos lembrar que o Senhor está dizendo, é hoje que eu te convido. Eu te convido para a vida. Eu te convido para a vida ressurreta. Eu te convido para a glória de ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Para viver neste mundo. E eu vou te encher de poder para ser minha testemunha. Sou eu que vou te encher de poder para ser minha testemunha. Você não terá vergonha de mim. Porque eu serei maior do que qualquer valor ou honra que você possa ter no mundo. Santo tu és, meu Senhor. Senhor, esta palavra me ultrapassa em muito, Pai querido. Bendito Espírito Santo, peço que o Senhor nos ensine. Senhor, nós estamos lembrando a morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Esse memorial que lembra para nós o sacrifício perfeito do bendito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse memorial, Senhor, que expressa o tamanho do Teu amor, Pai, por todos nós. Mas aceitamos o convite do 8º dia. Nós aceitamos o convite, Senhor, para hoje, a vida de ressurretos. A vida de ressurretos. Se você crê nesta obra, só se você crê, porque é Ele que está te olhando. Diga para Ele, eu creio que o Senhor me ressuscitou, Pai, juntamente com Cristo, como está lá em Efésios, capítulo 2, o Senhor me ressuscitou juntamente com Cristo. Nele, meu Senhor, Pai amado, nós estamos assentados, ressurretos. Vem, Espírito Santo de Deus, vem nesse lugar, Senhor. Vem neste lugar, Senhor. Rasga o véu no entendimento. Rasga o véu, ilumina-nos com a luz de Cristo. Acende o candelabro, Senhor. Acende o candelabro no lugar santo. O Senhor disse, venham comigo, eu vou para Galileia. Eu espero vocês. Ah, Senhor, nós aceitamos Teu convite. O Espírito Santo já nos foi dado, já veio, já está no nosso meio, Senhor. Mas nós precisamos ser ensinados por Ti. Ah, nosso Pai querido, assim como um pai educa os seus filhos, assim como um pai ensina os seus filhos em tudo, Senhor, nós nos confiamos a Ti para sermos em tudo ensinados por Ti. Nós não vamos, Senhor, ficar de lado para trás, puxar para trás. Ah, Senhor, que a Tua graça nos sustente, nos conduza, Senhor, para que nós possamos caminhar essa jornada contigo, Senhor. Ah, Senhor, a próxima festa é trombeta, Jesus. A próxima festa no Teu calendário é trombetas. Nós queremos ter ouvidos que ouvem as trombetas, Senhor. Nós queremos andar no dia que se chama hoje, ensinados pelo Teu Espírito Santo, para que naquele dia bendito o Senhor diga, venha para cima. Mas é hoje, Senhor. É hoje. Aqueles que querem dizer para o Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Você vai fazer como Jacó, eu não te largo enquanto o Senhor não faz isso comigo. Você quer que o Espírito Santo comece a tratar com você. Deixa eu te dizer, Ele vai te confrontar. Ele não vai te alisar, não. Ele vai te confrontar. Se você quer, vem aqui na frente. Faça um movimento. Esse movimento vai mostrar que você quer. E começa a orar. É você. Você entendeu? Nós temos um memorial que não podemos descartar de forma nenhuma. Todos os dias precisamos lembrar que o Cordeiro bendito morreu. Ele morreu. E a morte dele nos justificou e abriu esse novo e vivo caminho. Pode ficar mais aqui desse lado também.
Pode chegar mais aqui. Você não vai falar comigo, você vai falar com o Senhor. Eu entendi que o Senhor está vivo. Até hoje, Senhor, eu não te identifiquei na Galileia dos gentios, mas hoje, Senhor, hoje eu aceito o teu convite. Hoje, Senhor, assim como o Senhor ficou 40 dias com os discípulos em Jerusalém, Senhor, abrindo a Escritura, eu peço o espírito de revelação e de sabedoria, que o Senhor se derrame, Senhor, sobre meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui. Que eles possam, Senhor, ter o discernimento espiritual que os leva a avançar, a amadurecer, Senhor. Que ninguém pare no memorial, Senhor. Que a tua misericórdia os faça fiéis, porque é só a tua misericórdia que nos faz fiéis. Senhor, que eles, Senhor, avancem do memorial para o dia da concretização, para o amadurecimento, até a medida da estatura de varão perfeito. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, nós temos essa ousadia, Senhor, de te pedir isso, por causa do sangue do Cordeiro. Vida, 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 vida. A vida de Cristo, a vida de Cristo. A vida de Cristo, a vida de Cristo. Flua, flua a vida de Cristo, flua a vida de Cristo. Flua a vida de Cristo, flua a vida de Cristo. Flua, flua a vida de Cristo. Flua a vida. A vida de Cristo. Flua a vida de Cristo. Flua a vida de Cristo. Flua a vida de Cristo. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas, igreja. Legal. Flua a vida de Cristo, flua a vida de Cristo, flua, flua, brota, brota do ventre daquele que crê, brote, 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 a vida de Cristo, a vida de Cristo, a vida de Cristo, flua, 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 Senhor, flua a tua vida, Senhor, flua, Senhor, a tua vida, Senhor, flua, flua a tua vida, acende a chama, Senhor, flua, flua, flua. Santo, santo, flua, 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 flua do ventre daquele que crê, fluirão rios de águas vivas, flua, flua a vida de Cristo, flua a vida de Cristo, flua, flua a vida de Cristo. Ei, la rabachaya surekalaraba, ei, la rabachaya surekalaramaxaias, flua, flua a vida de Cristo. Ei, la redarabachaias. Você que está aqui na frente, isto, ora, ora, a igreja toda ora. Você não está aqui para assistir, você não está aqui para assistir, você que está aqui na frente, você que está aqui na frente, fala comigo agora. Pai amado, chegamos diante de Ti, como corpo de Cristo, e nós confessamos a Ti, Senhor, que nós queremos a vida que Jesus veio inaugurar, que Ele inaugurou na manhã da ressurreição, avançando, Senhor, plenamente para o propósito completo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, Espírito de revelação e de sabedoria, Espírito de poder para ser testemunha de Jesus, me guia, porque eu me entrego a Ti agora, em nome do Senhor Jesus Cristo.